Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na nossa rede Mundo Maior de TV e nós estamos falando hoje sobre todo um preparo que houve para a descida de Jesus entre nós. Preparo esse que é falado por Emmanuel, que é falado por Isaías, que é falado por Miqueias e por outros profetas. E o próprio Jesus, como vimos na primeira parte do programa, nos narra que quando o planeta Terra foi criado, ele estava junto com Deus assistindo toda essa criação. Nós vamos agora ainda, falando de profecias, adiantar um pouquinho, e o capítulo 9, ainda no texto original, aqui nós estamos com a Bíblia em hebraico, lendo o texto original. E aqui diz assim, Ha'am Ha'holihim Bahoshe, e o povo que andava nas trevas, Ra'u Or Gadol, viu uma grande luz. Ora, ele diz, referindo-se nesse capítulo 9, sobre a terra de Zabulon e Neftali, que era exatamente as tribos dos dois filhos de Jacó, que ficavam em torno de Cafarnaum, do Mar da Galileia, onde Jesus inicia o seu ministério. Veja que grande médium, que grande profeta era Isaías, porque ele disse que o povo viu uma luz, grande luz, Ishevi, descendo Baeret, sobre a terra. Uma luz descia sobre o povo que estava na escuridão. E essa luz, nós sabemos que é Jesus, porque ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Portanto, houve todo um preparo, houve toda uma prévia, toda uma arrumação, vamos dizer assim, para que Jesus viesse na sua majestade, na sua luz. E ele veio e desce exatamente em Belém de Judá, e todos viram a estrela, uns dizem que é cometa, mas na verdade toda essa simbologia vem se cumprir, aquilo que Isaías já falava, uma luz. Essa luz foi Jesus chegando entre nós. E o grande compositor, que eu admiro bastante, o nosso querido Roberto Carlos, ele fala que esta luz só pode ser Jesus numa das suas canções, e eu concordo plenamente que realmente essa luz maravilhosa predita por Isaías, que ele seria Imanu, conosco Deus, essa representação máxima de Deus entre nós, veio, desceu em Belém, cresceu, mostrando que ele era uma pessoa diferente. E quando chega o momento de Jesus iniciar a sua missão, ele começa exatamente em Nazaré, na sua terra. Quando ele abre um rolo do profeta Isaías e lê exatamente a mensagem, mais uma previsão do profeta que fala, o Senhor está sobre mim. Ora, Jesus lê um rolo da Torá, ou Megillat Torá, como se diz em hebraico. Aquele rolo ali ele descobre ou faz uma leitura do profeta Isaías, onde ele se identifica como aquele sobre quem está lá em Lucas, narrado no capítulo 4, versículo 18 do Evangelho de Lucas, você encontra: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus declara que ali ele estava recebendo diretamente de Deus toda a assistência espiritual. Por isso que ele fala em várias passagens, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele fazia totalmente, incondicionalmente, a vontade de Deus, a vontade do nosso Mestre Supremo, que é o Deus Todo-Poderoso. E depois que Jesus se identifica como aquele cujo Espírito de Deus está sobre ele, ele não é aceito em sua terra. E aí ele diz, ninguém é profeta em sua terra. Surgiu aí essa história de que santo de casa não obra milagre, que é o que nós conhecemos aqui no Ocidente. E Jesus
muda-se para Cafarnaum, exatamente para a terra de Zabulon e Neftali, predita pelo profeta Isaías, e ali ele começa a, depois que é batizado, que é identificado por João, lá em Betânia do Jordão, não é Betânia de Lázaro, mas Betânia do Jordão, perto de Jericó, ele sobe o monte, que é ali da cidade de Jericó, você avista esse monte, conhecido como Monte das Tentações, ali ele vai fazer a sua escolha, que o profeta Isaías já diz que ele iria receber um sinal de Deus. E que este sinal, não pedirei nada, não tentarei de avento. Ele disse, ouvi, vós, casa de Davi, está em Isaías 7. Quereis fatigar também a meu Deus, pois sabereis que o meu Senhor Deus mesmo te dará um sinal. E ele diz que este menino, esta criança, se alimentará de coalhada e de mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Depois que ele é identificado por João, ele vai para Jericó, ele sobe o monte, que está avistado ali da cidade de Jericó, e ali no monte, conhecido como Monte das Tentações, Jesus tem um diálogo consigo mesmo, que todo mundo diz que ele é tentado por Satanás, que ele nunca foi tentado por Satanás. Satanás, se existisse, que não existe, jamais teria condições de se aproximar de Jesus. Ali ele escolhe o verdadeiro caminho. Como diz o profeta, ele vai saber rejeitar o mal e escolher o bem. E ele escolheu a sua missão, indo dali para Cafarnaum, onde ele inicia o seu ministério. Mas essa história, a continuação dela, nós vamos ver na terceira e na última parte do nosso programa. Não saia daí, que nós voltamos num minuto. Até já.